Bom dia, gente querida, a graça e a paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. A nossa reflexão está no Salmo 62, verso 1, certo? Eu sei que numa boa parte das versões é diferente da que está aqui na versão revista atualizada, mas essa versão serve exatamente para o propósito daquilo que eu quero falar hoje para a gente, tá certo? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E também esse versículo se repete com uma ligeira diferença aí no versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ou seja, o salmista aqui, é um salmo de Davi, ele trocou apenas salvação por esperança, o que é a mesma coisa, certo? Porque ele fala aqui dessa esperança do socorro e da salvação de Deus, do livramento de determinada situação. E Davi aqui, a situação que Davi estava passando era uma situação assim opressiva, né? Ele estava sendo cercado por inimigos, pessoas que queriam ver a sua queda. Ele diz aí especificamente nos versos 3 e 4, né? Pessoas que queriam derrubá-lo da sua posição como rei, tirar a sua honra, né? Pessoas que se compraziam na mentira, espalhando calúnias, boatos a respeito dele. Então Davi estava vivendo uma situação opressiva. E aí ele faz esse salmo uma oração, e ele inicia nessa sua oração dizendo, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação, ou porque dele vem a minha esperança. Irmãos, há momentos na vida da gente que a gente já orou tudo que tinha que orar. O que eu quero dizer com isso? Que há momentos na vida da gente que a gente não tem mais nem palavras para falar. Há momentos na vida da gente tão angustiante, tão tenso, que a gente não sabe mais o que falar, o que dizer. E é nesse momento que a gente não sabe o que dizer, não sabe mais o que falar, a angústia é tão grande que nos sufoca, que o silêncio, que o silêncio, que o silêncio é necessário. A gente pensa que Deus só escuta se nós falarmos, se nós expressarmos, seja em pensamento, seja audivelmente, né? Falando na oração. A gente pensa que Deus só escuta se for assim. Lé do engano, sabe? O silêncio também, Deus nos escuta. E muitas vezes o nosso silêncio diante de Deus fala mais alto do que nossas palavras. Às vezes a gente não sabe como expressar aquilo que está lá dentro do nosso coração, a angústia que está lá dentro, a ansiedade que está lá dentro, o temor que está lá dentro, enfim, nossos conflitos interiores. Às vezes a gente não sabe expressar, ou a gente já orou muito, a gente já colocou isso sempre diante de Deus, e chega um ponto que a gente diz assim: olha, Deus, eu não sei mais o que falar, não sei mais o que orar sobre essa situação. E aí, muitas vezes, queridos, esse é o momento em que a gente deve silenciar diante de Deus. Uma vez eu entrei numa sinagoga aqui em Recife, certo? Fiz uma visita a uma sinagoga e eu identifiquei lá um escrito na parede da sinagoga. Eu entrei, inclusive, foi num dia de sábado, então, onde eles estavam, né, no seu momento de oração. Então, eu entrei lá e eu vi na parede um escrito, tinha uma inscrição na parede: silêncio também é oração. Olha, isso tem, eu acho que uns 30 anos, né? E eu nunca me esqueci disso, certo? Silêncio também é oração, né? E isso vai no caminho do que o salmista aqui nos fala. Silenciar também, sabe? E quando a gente silencia, a gente não está orando em pensamento, não. Quando a gente silencia, a gente não está orando, porque muita gente pensa orar em silêncio é apenas
o silêncio é orar em silêncio. Não, silêncio não é orar em silêncio. Orar em silêncio é orar baixinho, né? Mesmo que articulando as palavras, né? Balbuciando as palavras, bem baixinho, ninguém está escutando, somente eu ali, tá certo? Ou orar no pensamento. Não, é calar mesmo. É chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, a minha alma agora silencia. Eu não sei mais sobre o que orar, eu não sei mais sobre o que pedir. A minha angústia é tão grande que eu não sei mais o que dizer. E Deus é tão maravilhoso, querido, que Deus entende que o nosso silêncio, naquele momento, né, naquele momento, está sendo uma oração para Ele. Eclesiastes diz: há tempo de falar e há tempo de calar, certo? Então, muitas vezes é tempo da gente guardar no coração, em silêncio, nossa oração, sabe? Deixe. Se a gente corre o risco da gente não sabendo orar, ficar dizendo as coisas por dizer. E não é por aí. A gente tem que, quando não tiver palavras, não se aperreie, meu irmão. Né? Como se diz aqui nordestinamente, não se aperreie, certo? Ou seja, não fique nervoso com isso, não fique ansioso porque você tem que falar alguma coisa para Deus, porque senão não é oração. Não, sabe? Não, guarda o silêncio, sabe? Porque Deus vai receber esse teu silêncio como oração. E como eu já disse, né? E vou dizer de uma forma ainda mais intensa, às vezes o silêncio do nosso coração grita mais diante de Deus do que as nossas palavras. Porque Deus está contemplando o que está aqui dentro. Deus está contemplando que eu não tenho mais, eu estou numa angústia e numa tensão tão grande que eu não tenho mais o que dizer, eu não sei mais o que dizer. Que há momentos que faltam as palavras. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Há momentos que faltam palavras para orar. De tanta angústia, de tanta oração, de tantas coisas. A gente vinha orando, e a angústia é tão intensa que tem momentos que não tem mais palavra para orar. Não sabemos mais o que falar, o que dizer. E aí, queridos, nesse momento, é melhor silenciar. E Deus estará escutando a nossa oração. Né? Deus estará escutando o clamor silencioso da nossa alma. Ainda que não tenha palavras em nosso pensamento para orar, ainda que não tenha palavras que a gente fale, né, audivelmente, certo? Mas Deus está olhando para a nossa angústia e o nosso coração, e Deus está escutando o nosso silêncio como uma oração poderosa. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço bem apertado, tá certo?